Bom, então a ideia aqui da aula é mostrar um pouco sobre o Mecanim, né? A ideia do Mecanim é fazer uma máquina de status que controle o personagem, né, cujas animações você fez em um outro programa. Então, por exemplo, eu trouxe esse personagem aqui ele possui diversas animações, chute, dano, default, várias animações que foram trazidas, né, do Blender, no caso, onde ele foi criado. Então, aqui dentro, vamos dar um play aqui para a gente entender, né, como é que está funcionando. Então, a ideia é o seguinte, eu vou apertar aqui uma tecla, né, e aí ele vai executar o golpe lá. Então, eu apertei aqui o soco, vou apertar aqui o chute, então ele executa o chute lá, volta para o estado padrão dele, aperta o soco, ele vai, aperta o chute, ele executa o chute e volta. Então, essa, né, é a proposta, né, de a gente controlar esse personagem. Bom, primeira coisa que a gente faz é importei o personagem, né? Eu tenho que rigar o personagem, ou seja, eu vou trazer tudo aquilo que estava lá dentro vamos dizer, associar os rigs que eu criei lá no Blender com o controlador dele que está colocado aqui. Então a gente coloca aqui o humanoide, né? Pede aqui para configurar, aí ele pede para, né, aplicar a mudança aqui no personagem, ele vai abrir para a gente exatamente essa parte aí da configuração dos rigs. Então, olha só, ele vem aqui em Pose T, e aí, aqui é o seguinte, onde eu tenho a bolinha totalmente, o arco em volta da bolinha totalmente preenchido, significa que é um obrigatório, né? Eu tenho que ter esse bone, ele é obrigatório. Quando ele está pontilhado, como esse outro aqui, significa que esse bone, né, ele é opcional. Aqui embaixo, ó, nós temos a configuração de todos esses bones, tá vendo? Então, por exemplo, eu posso, né, no caso aqui ele já está configurado, mas se eu selecionar aqui, ele me traz o bone aqui, assim como se eu pego aqui um determinado bone, eu posso preencher da seguinte maneira. Eu quero que esse bone aqui seja esse bone aqui. Então ele liga um com o outro. Se você consultar na documentação lá da Unity, né, ele tem alguns nomes padronizados para esses bones que você pode, né, pegar automaticamente. Então, na hora que você selecionar essa opção aqui, AutoMap, né, ele mesmo pega os bones, os nomes dos bones que você colocou lá e associa certinho a cada um deles aqui. Então, aqui na cabeça, por exemplo, ó, o único bone opcional obrigatório é esse, os outros todos são opcionais e meu personagem não tem nenhum. Mesma coisa para a mão, eu posso configurar aqui para os dedos, né, cada um, né, dos bones, no caso aqui também não tem, né, configuração para nenhum desses bones. Então, feito, né, essa configuração aqui, você vai dar done, né, ele volta para o padrão dele aqui, né, do personagem, né, você pode, né, escolher aqui. Então aqui eu tenho assim, ó, o None é porque não tem animação. O Legacy é o padrão antigo, né, da Unity, né, de utilizar a animação. Que a gente pegava e fazia as animações, setava o estado pelo nome e coisa e tal. E o genérico é para quando você tem algum tipo de objeto que ele, por exemplo, ele não é humano, né? Então ele tem um rabo, ele tem uma asa, ele tem algum outro conjunto de bones, né, que não, vamos dizer assim, não se encaixam no bone padrão, né, do ser humano. Então ele poderia usar o genérico, eu também posso usar o genérico mesmo para o ser humano, está aplicado aqui, né? Então, por exemplo, os bones já foram configurados aqui, foram, então eu vou lá, aplico o genérico ali, não tem menor problema também. Aqui dentro das animações, ó, eu tenho uma série, né, todas as animações que foram trazidas aqui, ó. Então eu tenho a animação padrão, dele abaixando, dele chutando, dele correndo, e aqui são os frames, né, dessas animações lá dentro que foram setados lá dentro do Blender. Então aqui, né, eu posso, por exemplo, selecionar essa animação aqui de Still e falar que ela vai ficar em loop, ou seja, ela vai ficar rodando o tempo todo ali dentro, né, porque senão por padrão ele executa uma vez só e para. Então eu venho aqui e seleciono Loop Time, aí ele vai ficar o tempo todo, né, fazendo aquela animação. Então quando eu dou um play aqui, ó, né, ele fica executando a animação o tempo todo, meu personagem está, né, um pouco levantado ali, mas não tem problema nenhum. Então aqui eu marco, né, isso aqui para se eu quero que a animação fique em loop.
Ok, então o esqueleto está configurado, os estados aqui estão configurados, está tudo ok. Agora, lembrar que o root node, né, que é o nó principal lá do personagem, o nó base, né, tem que ser configurado aqui quando você seta ele como genérico. Tá? Quando você seta como humanoide, ele mesmo pega, mas o genérico você tem que setar. Então eu preciso de criar uma máquina de estados, uma máquina que vai controlar todas essas animações aqui e eu vou setar as trocas entre elas. Para isso, então, ó, personagem, novo, aí eu crio aqui o Animator Controller, que é essa máquina de estado. Vou dar um nome para ela de Orc Controller, por exemplo. E aí, quando eu dou um duplo clique, ele cria, né, esses dois estados padronizados aqui para mim. O primeiro estado, né, seria o estado padrão dele, e aqui a gente chama de máquina de estado de um estado lambda, né, qualquer coisa pode vir para ali. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que configurar aqui quais estados eu desejo, né, que sejam utilizados dentro da minha animação. Então vamos supor que eu fiz esses todos aqui, mas não quero usar todos, tal, né? Mas olha só, eu vou pegar aqui no meu personagem, vou abrir aqui a máquina de status, que já tem o script pronto, né, para ele estar funcionando. E aí eu fiz um enum aqui para facilitar a minha vida, para eu não ter que ficar lembrando o número das coisas, e aí você vai entender por que não ter que ficar lembrando o número. Que é o seguinte, eu coloquei aqui, ó, o primeiro estado estilo, o segundo especial, outro soco, outro chute, magia e assim por diante. Então eu vou colocar dessa mesma forma aqui, né, dentro do meu painel. Então eu vou pegar aqui, pode até fechar porque ele está aqui de lado. Então, vou pegar aqui, ó, estilo, especial e soco. Então, vou pegar aqui, ó, estilo. Quando eu coloco o primeiro, ele se torna o padrão, tá? Especial. Se eu quisesse que esse fosse o padrão, é só vir aqui e falar, ó, set layers default, tá? Então, vou colocar especial. E depois do especial, eu tinha colocado o soco, chute, magia. Então, vamos colocar aqui, ó, soco, chute, cadê o chute? Chute, magia, né? E aí eu vou setando esses estados um a um do jeito que eu quero. Bom, como eu só vou usar o soco e o chute aqui, os dois já estão configurados, então não tem problema. Então olha o que eu vou fazer. Agora eu vou setar o seguinte. Por padrão, ele vai ficar sempre rodando em loop nesse estado aqui, que é o estado, né, de entrada. Então eu vou pegar aqui agora e vou fazer o seguinte, ó. Pego aqui o estilo e vou criar uma transição dele, por exemplo, com a especial. Então eu coloco Make Transition, clico lá, ele cria uma setinha para lá. Então, eu setei aqui, né, e eu tenho que dizer para ele o seguinte, qual que é a regra para ele transitar para lá? Por padrão, ele fica marcado com exit time, o que significa que ele faria isso aqui uma vez, viria aqui para o especial e ficaria lá no especial. Bom, então eu tenho que setar uma regra para ir e uma regra também para voltar. Então eu vou fazer o seguinte, ó, make transition, e vou criar uma para voltar. Se eu configurar dessa forma, o que ele vai fazer é, ele vai, aí depois ele pega e volta. Então ele vai ficar vai, volta, vai, volta, vai, volta, o tempo todo. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele faça o especial só quando eu teclar alguma coisa. Bom, eu não tenho como configurar aqui uma tecla. Se eu selecionar aqui, por exemplo, ó, né, eu não tenho como configurar aqui como uma regra, né, uma condição, né, uma tecla. Mas eu posso virar aqui e fazer o seguinte, ó, vou criar um parâmetro, vou falar que é um tipo inteiro, vou dar o nome para ele de estado, e vou falar o seguinte, ó, todas as vezes que tiver aqui, né, ou seja, o estado, que eu trocar o valor dessa variável para estado 1, eu quero que ele venha para o especial. Por que estado 1? Porque aqui dentro do meu enumeration, ó, tá vendo onde eu coloquei estado? O estilo é o 0, o especial é o 1, o soco é o 2, o chute é o 3, magia é o 4 e até o morte, assim por diante. Então eu vou usar exatamente nessa mesma ordem que está aqui, porque depois eu só coloco assim, ó, estado, ponto, especial. Ele vem para cá, não tem que ficar lembrando que o especial é o 1 e coisa e tal. Aqui na configuração eu vou ter que lembrar. Então eu vou vir aqui agora, ó, crio, falo que é o estado, eu quero quando o estado estiver igual a 1, ele transita para especial. Quando que ele transita de volta? Quando termina a animação. Então, terminou a animação, ele transita de volta. Então, eu posso vir aqui, ó, né, e testar essas coisas todas. Então, transitou de volta, fez os negócios, ele
volta para cá. Vou fazer a mesma coisa com os outros, ó. Make, soco. Quando que ele vai para o soco? Então, vou criar uma condição quando o estado for igual a 2, por exemplo. Né? E ele volta do soco assim que acabar a animação. Mesma coisa, cria a transição para o chute. Né? Aí aqui, seleciona aqui o chute. Qual que é a regra? É quando o estado for igual a 3. Então, ele transita para o chute, ele transita de volta para cá. Quando ele terminar, a mesma coisa, cria para magia. Né? Então, seleciona a setinha de ida, crio a regra, estado igual a 4. Né? E depois que ele der a magia, eu volto para cá. Então eu criei minha máquina de estado, ela pode ter quantos estados eu quiser aqui, ela pode também transitar de uma para o outro, por exemplo, ele pode transitar do especial para o soco? Pode. Então eu crio uma setinha e crio a regra. Né? Na hora que ele estiver no especial, se eu apertar uma determinada tecla, eu seto um valor para o estado, por exemplo, ou posso criar outros parâmetros, por exemplo, e faço essa regra. A regra vale da mesma maneira para todas essas aqui, ok? Feito o meu animator, né, eu volto aqui na cena, seleciono o meu orc, né, então eu venho aqui ó, em Model, né, ou melhor, eu venho aqui no próprio objeto que está lá, ele vai estar com o animator. Tá vendo aqui o controller? Eu pego aqui ó, e passo o controller que eu criei, controller orc, para ele. Pronto, então ele agora está usando esse meu controller aqui, controller orc, ok? Tranquilo. Bom, eu posso vir aqui agora nos inputs e configurar algumas coisas. Ó. Então, Project Settings, Input. Então, por exemplo, o tamanho padrão aqui é 18. Eu vim aqui, coloquei 20 e criei esses dois outros estados. Ó. O soco, quando eu aperto a tecla Z, né? E o chute, né? Quando eu aperto a tecla X. Então, agora é a hora do script. Então, fiz a configuração, criei a máquina de estados, associei a máquina de estados lá, né? Tá tudo bonitinho. Então, olha só, aqui dentro, né? Eu tenho o meu script, ó, personagem, já está associado ao objeto, e ele me pede aqui, ó, um objeto de controle de animação. Então, você vai pegar esse cara aqui mesmo e arrastar ele para cá. Na hora que ele arrastar para cá, ele configura esse controle de animação aqui. Então, vamos pegar aqui o script para a gente ver. Então, ó, eu pedi aqui um public controle de animação, que é aquele que eu acabei de preencher, né? Aquele parâmetro que eu acabei de preencher. Eu tenho um enum aqui que configura todos os estados que a minha máquina lá pode ter. E eu crio uma variável estado personagem do tipo enum, né? E aí eu falo, olha, o estado personagem, então eu vou configurar o estado atual dele. O estado atual dele é o steel. O steel aqui, ó, ele está sendo colocado como, vamos dizer, o zero, né? O estado zero. Lá. E aí eu tenho aqui essa public void estado padrão, que é uma função que eu vou chamar ao final de cada animação. Toda vez que tiver uma animação lá, terminou a animação? Terminou. Eu chamo isso aqui. Por quê? Porque ele faz a transição de volta lá no meu controller, ó. Vamos lá no meu controller de novo. Vamos abrir aqui o controller. Quando ele faz a de volta aqui, eu não tenho opção nenhuma de atribuir zero de novo. Por quê? Porque se ele volta, né, com o estado, por exemplo, eu alterei o valor de estado. O estado era zero. Né? Zero, ele fica no steel. Se eu der 1, ele vai para o especial. Só que ele foi para o especial, executou o especial, voltou para o steel, chegou no steel, o estado continua como 1, ele volta de novo em especial. Então ele fica num loop infinito ali, naquele ponto ali. Ó, né? Então, isso não pode, né, acontecer. Então, para isso não acontecer, o que eu faço? Eu crio uma função pública, chamei de estado padrão, e eu vou configurar um evento para quando a animação terminar. Tá? Eu vou fazer um teste aqui, ó, só para vocês verem. Aqui, ó. Então, eu vou selecionar aqui o orc. Opa, é aqui, orc. Aí, aqui dentro, ó, vamos lá. Animations. Dentro do animation, que na hora que eu pegar aqui, por exemplo, o soco. Vamos pegar o soco aqui. Tá vendo aqui, ó, em eventos? Ó, né? Então, eu peguei, por exemplo, ó, eu tenho um evento setado aqui, ó, tá vendo? Que eu chamo aqui no final da animação o estado padrão para ele voltar, né, para aquele cara. Vamos remover esse evento aqui, ó.
delete, evento. Beleza. Então significa que quando eu for para o soco, ou seja, o soco, a hora que eu apertar aqui a tecla de soco, vamos ver qual que é a tecla de soco. Soco, soco, soco. Ah, não está aqui, está no input, né? Vamos lá, edit, project settings, input, pode aplicar. Ele está me pedindo para aplicar a alteração que eu fiz ali na animação. Então vamos lá, o soco é a tecla Z. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Vou dar o play, ele está ali rodando, eu vou dar o soco. Né? Então, ó, deu aqui embaixo o soco, ó, ele vai dar o soco, aí ele volta para o padrão lá, ele soca de novo, ele volta para o padrão lá, ele soca de novo. Vamos ver o animator como é que ele está. Então ele roda o steel, vai no soco, termina o soco, ele volta. Só que o estado ó, continua como 2, tá vendo? Em momento nenhum eu estou voltando o estado para 0. Então ele vai ficar em loop nessa animação aqui ó, o tempo todo. Tá? Então por isso que eu tenho que pegar essa e criar isso aqui para voltar o estado dele né, para 0. Aqui embaixo no update é muito simples. Ó, eu só pego aqui o get button que eu configurei no input, falo que o estado padrão, estou trocando aqui o estado para chute, né, por isso até que eu fiz o enumeration lá. E para que eu sete o valor daquela variável estado lá do meu controller, né, eu recebi ele como parâmetro aqui, naquele parâmetro que a gente passou, né, de controle de animação. Ponto set integer, porque é a variável que eu criei inteira, dou o nome da variável e dou um typecast aqui no estado personagem. O estado personagem aqui é a variável né, que vai guardar qual que é o estado atual. Então, só faço isso e ele resolve o meu problema. Vamos voltar lá no animation, vamos lá. Né, e vamos setar de novo aquele do chute. Ó. Então, eu vou pegar o soco aqui, né, aí eu vou colocar aqui um evento, certo? Aí eu venho aqui, ó, e chego aqui ó, ao finalzinho da minha animação. Cheguei no finalzinho da minha animação aqui, ó, eu vou e peço para adicionar um evento. Dou o nome aqui, vamos pegar o nome da minha função lá, qual que é o nome da minha função? Estado padrão, então, certo aqui, estado padrão. Ela não está recebendo parâmetro nenhum, então não tem problema. Aí ele me pergunta, onde está essa função? Ah, está dentro do URZorg. Então, vou colocar aqui o R. Eu seleciono o cara aqui, que é o resol, que é o objetozinho aqui que tem o script. Fechei. Posso dar play aqui agora. Aí ele vai pedir para aplicar. Você aplica. Então, legal. Então, o que eu vou fazer? Ó? Aperto o Z, né? Então, ele soca. Só que agora ele volta. Olha só. Eu vou de novo. Eu vou dar um chute agora. Chutei. Pá. Beleza. Então, ele voltou. Vou dar o soco e a gente vai vir aqui no Animator. Ó. Então, ele vem, ó, deu o soco, voltou ao estado como 0. Ó. Tá vendo? Então, eu venho aqui, chute. Vem para o estado está como 3. Ele chuta, na hora que ele volta, ele executa o evento e zera o estado lá. Então é assim que é controlado, né? O mecanismo com o script e tal. É bem tranquilo né, de fazer. Isso aqui não tem nada de complexo.